Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo beleza. Bom, o assunto de hoje, como vocês viram na descrição, a bolha pode estourar novamente, né? Os preços estão subindo e inflacionando. Isso não é novidade para ninguém. É óbvio que todos nós estamos vendo aí, acabamos de sair, estamos saindo, graças a Deus, ao que tudo indica, da pandemia, mas ainda estamos em guerra aí no mundo. Estamos, quando eu digo mundo, né? Ainda existe uma guerra acontecendo lá na Rússia com a Ucrânia e o prognóstico não é nada bom. Eu já tenho batido nessa tecla, eu fiz um vídeo primeiro falando sobre a bolha retrô, explicando, comentando, dando a minha opinião, óbvio. Lembrando que eu não sou economista, não sou cientista político, não sou, enfim, eu sou jornalista, trabalho, né, tem alguns sites, não formado, mas atuo na área de jornalismo, publicando e tal. Então eu tô sempre lendo, sempre pesquisando, mas antes de tudo eu sou cidadão e aqui é a minha humilde e opinião. Lógico que é a opinião de um leigo, mas um leigo que busca entender, busca estudar, busca ver e que sente no bolso também, assim como vocês, né? Então no dia a dia a gente tem visto aí que os preços, a inflação realmente está alta, a gente tem visto nos mercados, quando a gente sai para comprar alguma coisa e tudo mais. Mas num cenário a curto prazo, há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo onde a minha expectativa era que de fato a bolha retrô estourasse. E estava tudo caminhando para que isso acontecesse. Ainda acredito nisso, já tenho visto isso na prática, como eu já mostrei em diversos outros vídeos, já comentei sobre isso. Hoje em dia a gente já está vendo uma deflação no sentido econômico, no sentido de tecnologia, né? No sentido de videogames, especificamente no mercado de games. É lógico que isso ainda é fase inicial, vai demorar um prazo, a gente ficou quase 3 anos aí num período de reclusão, de lockdown, essas coisas todas, e os preços subiram e paralelamente a isso ainda veio a guerra, né? E lembrando que ainda não saímos totalmente da pandemia, ainda existem países aí que estão lutando contra isso, enfim. Para que essa abordagem inicial? Justamente para comentar sobre essa questão da China envolvendo China, Taiwan, Estados Unidos, esse impasse, vamos dizer assim, esse imbróglio jurídico e militar que está acontecendo aí no mundo, e isso pode, como já está acontecendo em alguns países, elevar os preços, principalmente dos produtos eletrônicos, se não principalmente, totalmente, né, dos produtos eletrônicos. Então, resumidamente aí, Taiwan é uma ilha, né, que fica lá na Ásia, era até pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo atrás, uma história recente aí de uns 50, 60 anos atrás, se não me engano, tal. Se eu estiver errado, podem comentar aqui. Eu li sobre isso, não tenho um roteiro, tô aqui só batendo um papo com vocês. Mas alguma coisa disso aí, há 60 anos atrás, mais ou menos, era território chinês e se autodeclararam como não mais sendo território chinês e fizeram lá o seu parlamento, se declararam independentes. A China nunca aceitou isso, propriamente dito. Tiveram lá uns embates, tiveram lá algumas coisas, mas até então a China meio que não preferiu não se envolver mais, preferiu não se meter, foi deixando. Só que Taiwan cresceu demais. Hoje Taiwan é uma potência não só militar, não no sentido de pessoas, né, no sentido de exército, mas uma potência eletrônica muito grande. É de Taiwan que sai hoje aí praticamente tudo que se tem notícias de semicondutores, transistores, todas essas partes eletrônicas que seriam, vamos dizer assim, os cérebros de tudo isso, né? Circuito integrado, tudo isso de parte eletrônica, de microchips, sai de Taiwan. Então Taiwan seria, vamos supor, hoje, o centro nervoso ali, o centro pensante, se fosse um corpo, né? Seria o cérebro do mundo. É dali que sai tudo nesse sentido. Então, lógico, temos outros países como a própria China, Estados Unidos também, Rússia, o próprio Japão, temos outras potências e superpotências, talvez até maiores que Taiwan, mas não no sentido de números. Taiwan, como eu falei, é uma ilha, é pequenininha comparado a esses gigantes aí, principalmente a Rússia, mas ela tem uma importância nesse mercado muito grande, né? Para você ter uma ideia, uma das maiores empresas aí mundiais, que é a TSMC, que fabrica semicondutores e outras tecnologias que estão presentes, como eu falei, em laptop, carro, enfim, próprio videogame. Todos esses cenários aí de tecnológico, uma das maiores, só essa empresa de Taiwan ocupa mais da metade do cenário mundial, né? Então, assim, Taiwan tem uma representatividade muito grande desse cenário. E a proximidade de Taiwan com os Estados Unidos tem feito a China meio que, enfim, ligar um alerta, né? Muito mais até do que um alerta. A China já manifestou publicamente, através dos seus diplomatas e até do próprio presidente, né? Enfim, uma série de outros fatores, que não está nada contente dessa proximidade
de Taiwan com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao que tudo indica, estaria fornecendo aí para Taiwan material bélico, material nuclear, algo do tipo, né? Nesse sentido aí de tecnologia militar. E a China não está nada satisfeita com isso, ela já está preocupada com essa proximidade, né? Isso é o que dizem os especialistas internacionais, mas no cenário econômico, trazendo aí para o nosso lado, aí, pelo menos no lado que nos interessa, o que de fato motiva a China a abrir os olhos é o valor econômico, é a potência, como eu falei no início, que Taiwan se tornou, né? Justamente a potência econômica e a potência pensante ali das fábricas e tudo mais. Então a China quer retomar esse território, tem feito esforço nesse sentido e já se mostrou muito descontente aí com os Estados Unidos nessa vertente de estar se metendo. A China já vem enviando aí alguns caças, alguns navios para fazer o reconhecimento ali do território de Taiwan. Obviamente não é um território que ela desconheça, ela conhece muito bem. Como eu falei até pouco tempo atrás, era território chinês, mas muita coisa mudou nesse cenário. Taiwan não é boba, nesse meio tempo aí, eles já se precaveram, eles construíram bunkers, pelo menos isso é o que os especialistas imaginam, né, que possa acontecer e que de fato deve ter realmente acontecido. Já construíram bunkers, já construíram a sua própria defesa. Taiwan ficou esse tempo todo ali dormindo no ponto, muito parecido ali com o que aconteceu com a Ucrânia, né? Lógico que a Ucrânia, vamos dizer assim, na minha opinião, foi um pouco inocente, acreditando que a Rússia deixaria para lá, enfim, deixaria eles viver a vida deles, não foi bem assim que aconteceu. Em contrapartida, também eles não dormiram tanto no ponto. A Rússia achou que ia devastar a Ucrânia aí em questão de dias, e a guerra já está se prolongando aí para quase um ano, né? Começou que em março de 2022, já estamos aí quase acabando um ano, já está perdurando por meses, e a Rússia não tem conseguido avançar muito, né? É lógico que enfrenta ali muita resistência internacional, né? Bastava de repente a Rússia jogar ali algo ali, que eu não prefiro nem mencionar esse nome, que a gente sabe muito bem o que é, para acabar com o território ucraniano. Só que, gente, não é assim que funciona hoje em dia. Ninguém quer uma guerra. O próprio Japão já se mostrou contrário à China invadir Taiwan, e a própria China não quer invadir Taiwan. Por quê? Porque se você invade um território desse e você devasta tudo, acabou. Né? O que adianta a China retomar? A China não está interessada no território, nas terras de Taiwan, porque não são terras que produzem uma agricultura, algo, né? Nem são territorialmente falando, vamos dizer assim, né? Extensão territorial de tamanho, nem muito menos terras produtivas nesse sentido econômico. O que a China está de olho, como eu falei, é justamente nessas fábricas, nesses cientistas, em toda a mão de obra e capacidade que Taiwan tem de se reinventar e de construir coisas e tudo mais. Então, essa guerra não é interessante para ninguém, né? Então, a Rússia, como a gente viu, está gastando bilhões com essa guerra, né? Enfim, o próprio povo russo já se manifestou, muitos deles já se manifestou ao contrário, porque o país em guerra automaticamente tem as sanções internacionais, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de transição de países, né? Muitas pessoas não são bem-vindas em alguns países, tem essa burocracia para entrar, para sair. Os bilionários russos que no início apoiavam ali o governo do Putin já estão se mostrando um pouco contrários, porque tiveram várias sanções dos seus patrimônios, aí, iates de dólares e tudo mais, retidos nos Estados Unidos, na Inglaterra e por aí vai. Então assim, gente, o cenário não é favorável a ninguém quer uma guerra hoje, jamais, na minha opinião. Não dá para prever isso, não dá para cravar, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que jamais a Rússia vai chegar e vai jogar uma bomba lá na Ucrânia, porque vai devastar, eles vão perder o que eles querem, que são já perderam várias usinas, vários pilares ali que eles queriam de território, coisas que para a Rússia era interessante. O Vladimir Putin, né, ele alega que ele quer só realmente o território, mas nunca é só isso. Não é somente isso. Quando Portugal invadiu o Brasil, eles não queriam só terras. Eles queriam fazer riqueza com essa terra, né? Então eles exploravam, tiravam daqui, como tiraram o pau-brasil, o ouro, enfim, outras coisas. Então voltando para a nossa linha de raciocínio, no meu entendimento, o cenário não está muito favorável para comprar games, para comprar coisas eletrônicas, não só videogame, computador, enfim, toda essa parte, monitor, própria televisão, carro. Então assim, o cenário não é favorável, né? Eu tinha feito um vídeo dizendo que a bolha tinha estourado e consequentemente os Estados Unidos planejam impedir que a China compre chips e máquinas e outros equipamentos para a fabricação de SOCs, enfim, robôs, outras tecnologias. Os Estados Unidos, em suma, em síntese, isso em resumo, os Estados Unidos quer começar a criar sanções para que a China vá devagar na sua ambição, vá devagar no seu crescimento, tanto tecnológico, quanto nuclear, quanto militar e por aí vai.
Então fica essa guerra, mesmo que ela não ocorra, não seja guerra quente. O que é guerra quente? É guerra propriamente dita, com invasão, exército, bomba, tiro, essas coisas todas. Ainda que não aconteça isso, e tomara, fazemos voto que isso não aconteça, ainda que fique nessa dita guerra fria. O que é guerra fria? Ninguém invade ninguém, ficam ambos os lados ali se ameaçando, se espionando, mandando navios e caças de reconhecimento. Fica aquele negócio, antiga briga de garoto, né? E que é? Vem você, vem. Aí ninguém bate em ninguém, fica só aquela ameaça. Mas ainda que isso ocorra, né? Ainda que fique nesse cenário, não é nada bom, porque nós estamos vivenciando uma guerra atual entre dois países ali, da Rússia, no caso, né? A Rússia e a Ucrânia, ali, países muito próximos, vamos dizer assim. E a gente está experimentando esse cenário aí bem ruim entre Estados Unidos e China. Então, ao todo, nós temos 3 grandes potências militares, nucleares e tecnológicas envolvidas no imbróglio jurídico aí, né? Tanto a Rússia, nesse caso aí na guerra na Ucrânia, quanto Estados Unidos, China, Taiwan e Japão, né? Que estão todas ali, não é só Estados Unidos e China, tá os 4 ali envolvidos. O Japão já mostrou descontentamento com isso, não quer se envolver, mas disse que não apoia em hipótese nenhuma a China reaver Taiwan. Muitos países já reconheceram ali a autonomia lá, a sua autonomia financeira, jurídica e tudo mais de Taiwan. Então fica esse impasse. Então o momento não é muito favorável para você que está pensando talvez em comprar um carro, comprar um computador, comprar um portátil, comprar um videogame. Os preços podem subir, o cenário para 2023 não é muito favorável, tá? Tanto para o Brasil, independentemente de quem seja que venha se tornar presidente em 2023 e pelos próximos 4 anos, 3 anos seguintes, né? 2023 e os 3 anos seguintes, o cenário não é muito bom, não é favorável. Lógico, como eu estou falando, cenário, né? Perspectiva, prognóstico, não é muito bom no sentido de tecnologia. Então, assim, fica muito complicado se de repente você está planejando comprar isso, já antecipa o quanto você puder, talvez hoje. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é mais interessante, lógico, não estou aqui fazendo recomendação, fazendo sugestão, não vou deixar link nenhum, é só um desejo e uma opinião que eu resolvi compartilhar com vocês. Eu acho muito mais, que vale muito mais a pena, talvez, hoje. Vamos supor, um exemplo, quero pegar o PlayStation 5. É muito melhor você pegar logo um empréstimo hoje e satisfazer logo essa sua necessidade, ou você juntar, né? Óbvio que seria 1000 vezes melhor pegar à vista. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você for talvez pegar um Play 5 ou qualquer tipo de eletrônico daqui um ano, 2 anos, pode ser que você vá pagar talvez o mesmo preço que está pagando hoje, né? Tomara, ou bem mais caro, né? Justamente porque vai começar a ficar escasso. Se houver realmente essas sanções, o negócio vai ficar muito feio, vai ficar mais difícil do que está no momento, né? Então os preços vão se elevar mais ainda. É um prognóstico para o governo brasileiro, como eu falei também, né? A gente já tem os nossos problemas aqui internos, então é só a gente tirar como base os carros seminovos. Hoje você que tinha um carro que na tabela FIPE aí seminovo, se não tivesse guerra, se a gente estivesse num cenário normal, um exemplo, valeria aí em torno de 10 mil reais. A gente está vendo aí carros que estão batendo 18, 17 mil reais. Por quê? Justamente por causa dessa questão dos mercados aí de semicondutores. As peças estão muito difíceis de chegar. Tem cliente que está aguardando aí 2, 3, até 6 meses pelo carro e às vezes não chega, moto também, justamente porque esses painéis, muitos outros componentes desses veículos dependem desses semicondutores. Então o que se tinha de notícia era por causa da pandemia, a pandemia está se passando e o problema persiste, né? Porque muitas pessoas talvez não saibam, mas é justamente por causa dessa questão, né? Os mercados ali de China, Estados Unidos, de Taiwan e, por que não, também o Japão estão nesse imbróglio aí, e ao que tudo indica, antes estava meio que parado, eles deram um tempo aí durante essa pandemia, o negócio deu uma esfriada, mas agora retomou aí essa guerra fria, já começou, na minha opinião, essa guerra fria. Então, enfim, eu não, como eu falei no início, eu não sou especialista, estou aqui só dando a minha opinião. Eu acho que o mercado para o ano que vem, a gente vai ter uma taxa de juros alta, vamos ter mais dificuldades ainda de ter eletrônicos, talvez o dólar vá subir mais do que já está. Não estou aqui dando uma de pessimista, torcendo para que isso aconteça, até porque eu sou consumidor assim como vocês também, né? Eu não fico nem um pouco feliz com essas subidas, eu vou no mercado, eu pago contas, então assim, eu estou fazendo esse vídeo justamente para alertar vocês, principalmente quem tem investimentos e tudo mais. Talvez se você parcelar agora, um exemplo que eu vou dar, você consiga um juros menor, ou você consiga
no momento em que a crise estiver um pouco mais estabelecida, né? Você consiga terminar de pagar já no finalzinho lá. Enfim, eu acho que o prognóstico não é legal. Eu, ano que vem, vou botar minhas barbas de molho. Ao invés de ficar comprando, eu vou investir, vou procurar saídas para fazer o dinheiro render, porque eu não tô nem um pouco feliz. É só a gente ver o cenário atual, né? Portáteis da China que lá fora custam, sei lá, 10, 12 dólares, chegam aqui custando 70 reais, 90, 100 reais. É quase 10 vezes mais. Eu sei porque eu acompanho fóruns, eu converso com muitos colegas digitais aí, virtuais no Reddit, em outras plataformas. O Q90, para vocês terem uma ideia, tem gente que compra lá, vamos supor, nos Estados Unidos, na Alemanha, compra por 10 dólares, 12 dólares. E aqui no Brasil chegou a 190, quase 200 reais. Né? Então, assim, é um cenário que não está muito legal, né? Não está muito bacana e tende a piorar, na minha humilde opinião. Não queria ouvir de vocês qual é a opinião de vocês, se vocês acham que isso realmente vai acontecer, não vai, se os Estados Unidos vai botar sanção, o que a China vai fazer, não vai. Vamos trocar essa ideia e a gente vai conversando. E no futuro, espero eu, tomara, né? Oro a Deus para que eu venha aqui no futuro fazer um vídeo e dizendo, olha gente, graças a Deus eu estava errado, graças a Deus não aconteceu isso, o mercado abaixou os preços, assim como foi há pouco tempo atrás que eu fiz o vídeo da bolha, né? A bolha realmente estourou. Ainda a gente deve pegar aí um período de mais ou menos uns 4, 5 meses a um ano das pessoas se desfazendo, porque passou aquela mania de colecionar, passou aquele boom, o mercado está esfriando um pouco, como eu falei no vídeo da bolha, muita gente começou a acumular, colecionar, justamente devido aos vídeos terem viralizado, a pandemia, aquilo tudo uma coisa puxa a outra, mas agora vem o cenário inverso, muitas pessoas estão ficando desempregadas, muitas pessoas compraram muitas coisas e acumulou, né? Então assim, as pessoas vão se desfazendo, consequentemente os preços vão baixando. O problema agora não é mais nem a bolha retrô, não são nem games e outras coisas antigas, é os atuais, né? São coisas atuais que vão, na minha opinião, encarecer ainda mais. Então, consoles dessa geração atual, seja portátil, seja console de mesa, PC, televisores, carros, tudo isso atual, né? Todos esses segmentos atuais tendem a ter os seus preços inflacionados, tendem a subir ainda mais, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha ajudado você, se você não sabia, de repente muita gente não sabe, né? Eu conversei com alguns amigos próximos, as pessoas não têm muito essa noção, tal, não leem muito, são assuntos internacionais, políticas, as pessoas preferem não se envolver, mas faz isso, esse assunto faz parte do nosso dia a dia e vai nos atingir, né? Assim como quando sobe o preço do trigo, por exemplo, a gente sente no bolso, no pãozinho. Muita gente só fica reclamando às vezes, achando que o problema é do governo brasileiro e às vezes não é. Não estou falando que é do Bolsonaro ou Lula, independente de quem, como eu falei, independente de quem vai estar no governo em 2023, vai sofrer essas sanções. A gente vai pagar mais caro por algumas outras coisas. E nem sempre a culpa é do Brasil, né? Nem sempre o problema é interno. Às vezes vem de fora. Muitas pessoas às vezes não sabem disso, tá bom? Então espero que eu tenha ajudado, trazido aí à luz essa discussão. Fiquem com Deus, um abraço, um beijo, até a próxima. Fui!